presidência da República Portuguesa. É preciso primeiro dizer que somos da Guiné-Bissau, um país que todos os portugueses e todas as portuguesas deveriam conhecer, se não conhecessem. Guiné-Bissau, esse Estado que proclamou a sua independência a 24 de setembro de 1973. Um ano depois, à custa dessa gloriosa derrota, aliás, gloriosa vitória sobre o colonialismo português, aconteceu uma revolução em Portugal. Uma revolução que foi galvanizada nas matas da Guiné, nas matas de Angola, nas matas de Moçambique, nas matas de São Tomé e Príncipe, mas também em Cabo Verde. Lutas que possibilitaram a abertura do processo democrático também em Portugal. Por que é importante recordar dessas lutas? É muito importante recordar dessas lutas no momento da história do nosso país, Guiné-Bissau, em que temos um regime ditatorial a governar o nosso país e o Estado português é aquele que maiores apoios dá ao regime ditatorial e autoritário na Guiné-Bissau, comandado por Umaru Sissoko Embalo, amigo do Marcelo Rebelo de Sousa. Portugal costuma pregar a amizade com os países que trata de ex-colônias, mas nós sabemos que o Estado português não é amigo de nenhum dos nossos Estados. Nós sabemos que a amizade de que Portugal fala é uma amizade baseada nos seus interesses. Esses interesses ainda imperialistas, esses interesses ainda colonialistas. Não vamos dizer neocolonialistas porque sempre foram colonialistas. É por isso que, apesar de o Estado português pregar direitos humanos, valores de Estado de Direito e democrático, valores de liberdade, apesar de Portugal ser um Estado que a todos os dias, todos os meses, todos os anos, canta os valores de abril, que são valores de liberdade, Portugal é um Estado que apoia ditaduras em África. Sempre o fez e neste momento apoia uma ditadura sanguinária na Guiné-Bissau. Por isso, nós não estamos aqui hoje em frente do Palácio da Presidência da República Portuguesa para pedir ao Estado português que resolva os problemas do Estado guineense. Não estamos a pedir isso. Aliás, se pedíssemos isso ao Estado português, se tivéssemos vindo aqui hoje pedir que o Estado português tomasse conta da República da Guiné-Bissau, estaríamos a fazer um pedido contra a nossa história. Estaríamos a fazer um pedido contra a nossa luta gloriosa para a nossa independência. E é por isso que nós estamos aqui para esse pedido. Nunca estaríamos aqui para esse pedido. Nós estamos aqui hoje para denunciar energicamente o apoio que o Estado português tem prestado a uma ditadura sanguinária na Guiné-Bissau, através do seu primeiro-ministro, que pública e declaradamente assume ser amigo do ditador Umaru Sissoko Embalo, presidente da Guiné-Bissau, através do seu presidente da República, que já recebeu por 2 vezes esse ditador neste palácio. Mas, mais do que isso, tanto o primeiro-ministro português quanto o seu presidente da República já visitaram a Guiné-Bissau no sentido de ajudar a legitimar
a ditadura violenta e sanguinária instituída no nosso país, mas também no sentido de higienizar o regime face às agressões brutais contra todas as liberdades democráticas no nosso país. Ao longo destes 3 anos, desde 2020, que o tirano e ditador Umaro Sissoko Embalo se autoproclamou presidente da República da Guiné-Bissau, temos tido raptos, espancamentos até à beira de morte, perseguições políticas. Temos tido agressões gratuitas contra todas as vozes que se pronunciam no sentido contrário do regime ditatorial comandado por Umaro Sissoko Embalo. Apesar de o Estado português proclamar valores de direitos humanos e da democracia e das liberdades, nunca se pronunciou contra. Muito pelo contrário, tem recebido o comandante dessa ditadura nos seus palácios, tanto aqui da presidência como no Palácio do Governo, assim como a própria Assembleia da República Portuguesa é cúmplice a partir do momento em que aceitam que o Estado português, que representa o povo português, tenha relações de amizade e de cumplicidade com um regime ditatorial de um país que diz ser seu amigo. Desta amizade não precisamos. A amizade entre a Guiné-Bissau e Portugal tem de ser baseada no respeito mútuo entre os nossos povos, no respeito dos valores da democracia e de dignidade das pessoas guineenses e portuguesas. Tal como dizia o Amílcar Cabral, a luta para a independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde não era contra o povo português, mas sim contra um regime colonial que também oprimia e ditatorial que também oprimia o povo português em Portugal. Hoje, estarmos aqui não é contra o povo português, não há qualquer motivo para isso. Nós sabemos que somos acolhidos em Portugal, apesar de também estarmos a cumprir com todos os nossos deveres para sermos acolhidos em Portugal. Por isso, mais uma vez, esta mobilização não é contra Portugal nem contra o povo português, mas contra os seus representantes mais altos, nomeadamente Primeiro-Ministro António Costa e Presidente da República Portuguesa Marcelo Rebelo de Sousa, que declaradamente apoiam a instituição de um regime autoritário, ditatorial e sanguinário no nosso país. Por isso, para terminar, é preciso que o Estado português saiba que, se hoje se sente à vontade em apoiar uma ditadura na Guiné-Bissau, há guineenses que sabem disso. E são alguns desses guineenses, apenas alguns, que por muitos motivos os outros não podem cá estar, mas é representante de muitos guineenses que têm noção disso. Estamos aqui hoje para denunciar e manifestar a nossa indignação e repúdio enérgico contra esse apoio. E que o Estado português saiba que, apesar de a situação em que a Guiné-Bissau se encontra, apesar de as liberdades democráticas se encontrarem eliminadas por um regime apoiado pelo seu Estado, há guineenses com consciência do que tem acontecido no seu país. Há guineenses que estão a lutar na Guiné-Bissau e em todas as suas diásporas para a afirmação da democracia no seu país. E todos os Estados, qualquer individualidade, seja quem for, que patrocinar regimes autoritários no nosso país, terá a nossa oposição. É essa oposição que viemos cá manifestar hoje. É essa oposição que estamos aqui agora em frente ao Palácio da Presidência de Portugal a fazer. Uma oposição
contra o Estado português que apoia um regime sanguinário no nosso país. Uma oposição contra o primeiro-ministro português que é amigo de um ditador tirano no nosso país. Uma oposição contra o presidente português que, ao mais alto nível da representação do Estado português, tem estendido o tapete vermelho para o líder de uma ditadura das mais violentas que hoje existem em África. Viva a Guiné-Bissau! Viva! Viva a Guiné-Bissau! Viva! Viva a democracia! Viva! Viva a liberdade! Viva! Abaixo ditadura! Abaixo! Abaixo ditadura! Abaixo! Abaixo todos os apoiantes da ditadura na Guiné-Bissau! Abaixo! Abaixo quem apoia a tirania na Guiné-Bissau! Abaixo! Abaixo António Costa, primeiro-ministro de Portugal, que é amigo de um ditador na Guiné-Bissau! Abaixo! Abaixo Marcelo Rebelo de Sousa, presidente da República de Portugal, que apoia o regime sanguinário na Guiné-Bissau! Abaixo! Viva o povo resistente da Guiné-Bissau! Viva! Viva o povo resistente da Guiné-Bissau! Viva! Mas antes de terminar, para não me esquecer, deixar uma mensagem para a Bissau. Primeiro, uma mensagem de solidariedade para a União Nacional dos Trabalhadores da Guiné-Bissau, o UNTG, Central Sindical, que tem tido coragem de, apesar da ditadura instituída no nosso país, sair às ruas para manifestar pelas liberdades democráticas, não apenas pela liberdade sindical. Neste momento em que o regime ditatorial apoiado por Estado português assaltou a sede da maior central sindical na Guiné-Bissau, apesar disso, os dirigentes dessa central sindical, os sindicatos filiais da UNTG, os trabalhadores da Guiné-Bissau têm tido coragem de ser a principal oposição do regime na Guiné-Bissau. Pela manifestação realizada hoje em Bissau, pela coragem que têm tido em denunciar os desmandos de um regime criminoso, pela luta incessante que têm assumido pelas liberdades democráticas na Guiné-Bissau. Que essa luta não pare, porque a luta dos trabalhadores guineenses é uma luta de todo o povo guineense. E com o povo guineense, a UNTG e todas as forças democráticas da Guiné-Bissau farão do nosso país um país em que as liberdades democráticas sejam respeitadas. Um país em que nós, enquanto guineenses, passaremos a viver de forma livre e em paz. Para isso, é preciso continuar a lutar. É preciso continuar a lutar todos os dias, onde quer que nos encontremos e a todas as horas necessárias. Hoje, em Portugal, não por prazer. Hoje, em Portugal, não porque queremos alguma visibilidade populista. Hoje, em Portugal, sim, porque o Estado português é cúmplice da ditadura instituída no nosso país. É contra essa cumplicidade que estamos aqui hoje. É contra essa cumplicidade que nós nos vamos mobilizar nos próximos tempos. Enquanto o Estado português mantiver o seu apoio ao regime ditatorial, autoritário e sanguinário do Umar Sissoko Embalo, também encontrará a nossa oposição. A nossa oposição pelos valores da democracia pregados pelo Estado português. A nossa oposição pelas liberdades democráticas com que Portugal diz se identificar enquanto Estado. E se identifica com estes valores, não pode patrocinar valores contrários nos países alheios. Não pode fazer isso nem por interesses inconfessos, mas que nós sabemos quais são. Interesses de manter o domínio colonialista no nosso país. Interesses de manter o domínio exploratório no nosso país. E nós, enquanto guineenses, não nos vamos calar. E muito menos deixaremos de lutar que o nosso Estado seja tão forte que Portugal não tenha mais coragem de patrocinar
regimes do tipo do sanguinário Umaro Sissoko Embalo no nosso país. Viva o povo combatente da Guiné-Bissau! Viva! Viva os valores de setembro! Viva! Viva os valores de setembro! Viva! Viva os valores de setembro, porque sem os valores de setembro não haveriam os valores de abril. Viva os valores de setembro! Viva! Viva o povo combatente da Guiné-Bissau! Viva! Abaixo ditadura! Abaixo! Abaixo Umaro Sissoko Embalo! Abaixo! Abaixo Umaro Sissoko Embalo! Abaixo! Abaixo todos os partidos políticos que na Guiné-Bissau apoiam a ditadura do Umaro Sissoko Embalo! Abaixo! Abaixo todos os estados, como Portugal, como Senegal e todos os outros que apoiam a ditadura do Umaro Sissoko Embalo no nosso país! Abaixo! Muito obrigado, camaradas! Unidade! Luta! Unidade! Luta! Unidade! Luta! Unidade! 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 Luta! Minha voz está ainda direito. Yeah, e chico, aí. Quem entra? Quem entra? Unidade! Luta! Unidade! Unidade! Luta! Unidade! Unidade! Luta! 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 Abaixo o Umaro Sissoko Embalo! Abaixo! Abaixo todos os amigos do ditador Umaro Sissoko Embalo! Abaixo! Abaixo António Costa, primeiro-ministro de Portugal, que apoia o ditador guineense Umaro Sissoko Embalo! Abaixo! Abaixo Marcelo Rebelo de Sousa, presidente da República Portuguesa, por apoiar uma ditadura sanguinária na Guiné-Bissau. Abaixo! Viva o povo resistente da Guiné-Bissau! Viva! Viva o povo combatente da Guiné-Bissau! Viva! Viva a União Nacional dos Trabalhadores da Guiné-Bissau! Viva! Viva todas as forças democráticas na Guiné-Bissau! Viva! Agora não vou tempo, vou em casa, vamos. Bora. Vamos ver esta pupa projeto voz com força. Se Mike vai normal, deve. Eu falo assim. Sim, cansar. E cansar com bem mais. Luta que pode mais. Luna. Não, bomba. Importante também, próprio. Para gente subir ali na direita. A minha não consegui projetar assim, mas mais assim. Se vai lá, vou projetar lá, tipo. Que também está batendo pão, me derriba. Não é contente nada. Não sei bolsa. Isso é tabaco. Vamos ver, já. Vamos vindo. Bomba. Para nós custar ali, é importante não ter também na nossa cabeça como apesar de não cair no número, não tio na consciência. E vale a pena, hoje nós estamos ali, depois de nós estar diante da Assembleia Vamos fazer horizontal República Portuguesa, para não denunciar o Estado português. Suma que nós temos que denunciar a nós também, na frente de ser presidente. E na dele, sinal forte de como, e que todo guineense que suma que pensa e passivo. E na dele, sinal forte de como, é tipo de repensar ser modelo de cooperação com a Guiné-Bissau, o que é muito importante. Mesmo com a OS não continua a ter uma Sissoko Embalo na presidência, o Estado português continua a apoiar. Um dia, alguém de nossa sensibilidade nascer homólogo de um presidente da República de Portugal. E a partir dessa luta que nós estamos a fazer hoje na terra portuguesa, nós estamos a desenvolver uma consciência política. Ora que ia chegar, na relação com Portugal cedo Portugal, na relação com todo o Estado do mundo cedo Portugal. Porque nós temos na Portugal nunca um padrinho para chegar a palcos internacionais, mas um Estado soma nós. E sobretudo um Estado que não combate num determinado momento da nossa história, para não tomar nossa independência. Aquele pensamento que a OSS que tem para parte do nosso Estado, um dia ainda tem.
E ainda tem, através de lutas que não faz ali, que em outros cantos do mundo, mas sobretudo na Guiné-Bissau. Sobretudo na Guiné-Bissau, porque não trata de nós Estado de Guiné-Bissau. Nesse momento, nós estamos representados. Suma que diplomaticamente é para dele, nesse modo que a gente chama agressivo, a nós também capaz de fazer este tipo de agressividade diplomática, contra-diplomática, para denunciar-eles. Para denunciar-eles, você contra esse tudo. Para ver aquilo, para que nenhum só de nós morja, para ver como nós está ali 8 ou 9 ou 10, para que nenhum só de nós saia com a cabeça empinada para ver. E tem manga de gente que está reclamando sobre nós, mais que juntado sobre isso. E tem outros que podem vir, para ver nosso dia de trabalho. E tem outros que chegam ainda à consciência de como não deve sair na qualquer local que nós está, em qualquer hora que possível, para não lutar para não terra. Dia não chega lá. A nós também não passa por manga de processos para não pôr na nossa cabeça como é importante não mobilizar para lutas sumes. E que eles quando jubim, que eles quando ouvim, que eles que não pensam através de que não na papia, é tomar essa iniciativa dia. E aquela iniciativa, juntado com manga de outras iniciativas, com nós não mantenemos outros entes na facima dentro de valores que nós defendemos a osso, para transformar a nossa vida no nosso país. Que não apoio para não poder estudar no nosso país. Que não apoio para não poder trabalhar com dignidade no nosso país. Que não apoio para não poder viver no nosso país com dignidade. E aquilo aí não responsabilidade é nosso tudo. Manga de bias, não está pensando como aquela responsabilidade só hora que não vota. Não. Que responsabilidade e hora que não vota, mas sobretudo depois de não vota. Todo dia depois de não vota. Porque se não quer alimentar depois de não votar, não deixa de assumir uma responsabilidade que de nós, a gente que não delega poderes, vai trabalhar para nós e não para não continuar a ser vítima de desgovernação que está fazendo de não ter depois de não eleger eles. Isso é muito importante no nossa cabeça, irmão. Hora que não temos na nossa cabeça, não continua a lutar, não continua a pensar no nosso país, não continua a papia com nós irmãos de nosso país, não continua a mobilizar na todo canto de nosso país, aliás, de nosso país e na todo canto do mundo que nós estamos nele, para não poder gradualmente marchar para o progresso que todos nós não estamos terra. Bom, mas é dois discursos. Para pena português, só se para pena pula mais. Sério, agora pega. Pega o... Não faz direto, na bomba. Unidade! Não tem ainda tempo, né? Unidade! Agora não acaba assim nem 20 minutos ainda. Unidade! Unidade! Luta! Unidade! Luta! Unidade! Luta! Unidade! Luta! Unidade! Luta! Abaixo o Estado português que apoia a ditadura na Guiné-Bissau. Abaixo! Abaixo o Presidente da República de Portugal, apoiante de um regime autoritário na Guiné-Bissau. Abaixo! Abaixo o Primeiro-Ministro de Portugal, amigo de um ditador sanguinário na Guiné-Bissau. Abaixo! Viva o povo combatente da Guiné-Bissau! Viva! Viva o povo resistente da Guiné-Bissau! Viva! Viva os valores da democracia! Viva! Viva a liberdade! Viva! Alô. Unidade! Luta! Unidade! Luta! Resistência! Sempre! Resistência! Sempre! Resistência! Sempre! Resistência! Sempre! Unidade! Luta! Unidade! Luta! Viva liberdades democráticas na Guiné-Bissau! Viva! Viva liberdades democráticas na Guiné-Bissau! Viva! Viva liberdades democráticas na Guiné-Bissau! Viva! Camaradas, hoje estamos aqui frente ao Palácio de Belém, não só para pedir o Estado português, mas sim é para exigir o Estado português no que diz respeito à sua conivência com o regime ditatorial na nossa terra, concretamente que é a Guiné-Bissau. Nós, enquanto trabalhadores, enquanto estudantes, enquanto cidadão, enquanto povo da Guiné-Bissau, nós entendemos que
estar aqui hoje não é porque nós não temos medo. Estar aqui hoje é porque a nossa consciência conseguiu superar o nosso medo, para podermos defender o nosso interesse enquanto filhos daquela terra, da Guiné-Bissau. Enquanto trabalhadores, enquanto estudantes, estamos aqui hoje para defender os nossos direitos, que é liberdades e garantias na Guiné-Bissau. Na Guiné-Bissau, para quem não sabe, na Guiné-Bissau está a acontecer ou está a ser implementado o regime ditatorial comandado por Umar Sissoco Embaló, mas apoiado por diferentes partidos políticos na Guiné-Bissau, nomeadamente Madem G15, PRS, RGB e demais outros partidos e certas individualidades. Mas também vamos deixar recados aqui ao partido PSGC. Enquanto uma organização de massa, enquanto uma organização política que está na oposição, que está a ser silenciada, precisa organizar, precisa chamar a sua base política para organizar na unidade para a luta concreta na Guiné-Bissau. Essa luta concreta na Guiné-Bissau, camaradas, é correr com o regime ditatorial na Guiné-Bissau. Se o Estado português e o povo português não querem o regime ditatorial em Portugal, nós também na Guiné-Bissau, nós não queremos regime ditatorial na Guiné-Bissau. E o Estado português tem uma dívida histórica com o Estado da Guiné. E essa dívida histórica com o Estado da Guiné tem a ver com o Estado Novo. Quem é que, uma solidariedade, podemos dizer, internacional, através da nossa luta pela liberdade, através da nossa luta pela conquista do nosso território, que é a Guiné-Bissau, luta de libertação, conseguimos fazer uma solidariedade ao povo português para livrar da ditadura cá em Portugal. 25 de Abril nasceu em África e concretamente na Guiné-Bissau. Se hoje o povo português desfruta dessas liberdades e garantias, é graças ao povo africano e sobretudo o povo guinense, que combateu o regime na Guiné e nomeadamente isso deu por combater em Portugal. É nessa perspectiva que nós estamos aqui a exigir o Estado português que está a suavizar o regime na Guiné-Bissau através da sua representação, podemos dizer, através do Presidente da República, através do Governo e alguns partidos também que estão no Parlamento, nomeadamente Bloco Esquerda, PS e demais outros partidos. Por que Bloco Esquerda? Porque Bloco Esquerda viajou para a Guiné-Bissau numa conferência de uma organização política que é corpo do regime ditatorial na Guiné-Bissau no nosso país. Esse regime ditatorial que manda espancar, que manda assassinar, que manda brutalizar o nosso povo e sobretudo a oposição na Guiné-Bissau, que manda silenciar as rádios, que manda espancar os jornalistas. Então, nós estamos aqui para defender os nossos interesses. Estamos aqui para defender a liberdade e garantia do nosso povo. É nessa perspectiva que nós estamos a fazer uma dialética com o povo português. Essa dialética com o povo português, porque é o povo português que paga imposto, é o povo português que sustenta esse Estado. Então é o povo português também que tem que dar uma solidariedade ao povo guinense que não quer a ditadura, que o povo português não quer cá em Portugal. Nós enquanto guinenses, nós enquanto povo, porque existem duas perspectivas que nós temos que entender, o povo e a população. Aqueles que apoiam o regime na Guiné-Bissau não é o povo guinense. Aqueles que apoiam o regime na Guiné-Bissau não é o povo guinense, porque o nosso entender do povo é aquele que luta pelos seus interesses, é aquele que luta contra a opressão, é aquele que luta contra a exploração. E aqueles que estão ao lado do regime ditatorial na Guiné-Bissau, comandado por Umar Sissoco Embaló, estão a oprimir o nosso povo, estão a explorar o nosso povo. E quem a apoia ou quem tenta suavizar através de abrir as portas pela comunidade internacional é o Portugal. Porque o Estado português, apesar do Estado português não quer só por desculpar, dizer que um Estado colonial vai pedir perdão do colonialismo, mas o Estado português está suavizando o regime na Guiné-Bissau, que é um regime ditatorial que manda espanca o povo guinense, que silencia as vozes da oposição,
e, sobretudo, que nem tem alimentação ou que nem tem cesta básica para o nosso povo. E o nosso povo está a passar fome enquanto que esses dirigentes estão a viver do imposto do nosso povo. É nessa perspectiva que nós estamos a combater não só pelas liberdades democráticas, mas pelos direitos fundamentais, nomeadamente saúde, educação, segurança na Guiné-Bissau. Há anos atrás e até agora que sindicatos estão a lutar pelas melhores condições de trabalho e pelos salários atrasados. E esse governo, que é o governo de iniciativa presidencial na Guiné-Bissau, de um regime bonapartista na Guiné-Bissau comandado por Umar Sissoko Embalo, apoiado por diferentes partidos que eu já mencionei, esses estão a lapidar os recursos da Guiné-Bissau. Mas não só, estão também a tentar vender o país através do nosso petróleo. É por causa disso que o presidente do Senegal, Macky Sall, está conivente e é quem organizou, é quem legitimou esse governo ditatorial na Guiné-Bissau através de um acordo que eles foram fazer no Senegal. A PUP-RGB, Madem G15, PRS. Nós estamos também aqui a denunciar o presidente Macky Sall. Nós estamos aqui a denunciar também o Portugal, porque foi o Portugal que abriu as portas a nível internacional através da União Europeia, que constatamos o presidente de França a doar, podemos dizer assim, nessa perspectiva do pensamento do Umar Sissoko Embalo, mas que na verdade são trocas, dá cá, toma lá. São os nossos recursos naturais que estão em jogo. É por causa disso que nós estamos cá a defender os nossos interesses, a defender o nosso país, a defender os nossos recursos naturais, para que esses recursos não possam ser oferecidos ou vendidos enquanto nós, povo, que na verdade dentro da democracia burguesa é representado através dos deputados, mas derrubaram o parlamento porque querem fazer negociatas. Nós estamos aqui a denunciar tudo. Eu já falei sobre o PGC. PGC enquanto partido, enquanto uma organização de massa, tem que fazer unidade e luta conosco. Unidade para ação concreta, para podermos derrubar esse regime. Muitas pessoas já não a perguntar, mas por que vocês vão à eleição? Na verdade, vocês estão no momento da democracia na Guiné-Bissau. Um dos pilares da democracia, que é as eleições. Isso não corresponde à verdade. E nós temos que dizer às pessoas que no regime ou na ditadura se fazem também as eleições. É nessa perspectiva que o regime quer suavizar as suas brutalidades ou quer suavizar o regime ditatorial na Guiné-Bissau através das eleições. E na verdade essas eleições já no início do processo é um processo viciado. Um processo viciado já não dá para acreditar. E nós não acreditamos nessas eleições. Mas nós vamos dizer ao PGC e os seus militantes, eles acreditam nessas eleições. Então que defendam os seus votos. Depois do dia 4, dia 5, que defendem a sua expressão eleitoral. É nessa perspectiva que nós precisamos de unir e sair às ruas para podermos defender a expressão do povo. E a expressão do povo, o povo não quer regime ditatorial na Guiné-Bissau. Unidade! Luta! Unidade! Luta! Unidade! Luta! Resistência! Sempre! Resistência! Sempre! Resistência! Sempre! Viva a liberdade democrática na Guiné-Bissau! Viva! Viva a liberdade democrática na Guiné-Bissau! Viva! Nós estamos juntos para lutar juntos. Não, não. Aja massa agora, vale dri. Aja massa para do bar. Já avisaram. Combatentes!
Viva as liberdades democráticas na Guiné-Bissau! Viva! Viva as liberdades democráticas na Guiné-Bissau! Viva! Abaixo a ditadura! Abaixo! Abaixo a ditadura! Abaixo! Combatentes, nós estamos aqui hoje porque nós acreditamos na democracia como a melhor forma de governo para garantir as liberdades democráticas, a liberdade de expressão, mas acima de tudo para podermos ter palavra sobre as políticas que afetam a nossa vida e sobre todos os males também que afetam a nossa vida. E acreditem, a liberdade é a essência da vida digna e nós não podemos ser cúmplices de um regime que nos nega uma vida digna, um regime que nos condena e que nos faça perder esperança todos os dias. E se for preciso, fazendo chuva ou não, debaixo do sol, nós estaremos aqui para combatê-los. E permitam-me dirigir ao senhor que vive em frente a esse edifício que nós estamos aqui a ver. Portugal é visto para muitos como um exemplo de democracia. Este mesmo país que é um exemplo de democracia é hoje cúmplice do regime na Guiné-Bissau, que manda espancar pessoas, que rapta todos aqueles que não se revêem na sua famosa e populista democracia vazia. Não há paz e estabilidade quando nós violentamos o nosso povo. O mesmo povo que eles dizem ser eleitos por eles é que hoje passa fome. Não há desenvolvimento sem educação, não há desenvolvimento sem saúde. E acreditem, mal, a defesa da democracia e de todos esses valores é uma luta que tem que ser encarada por todos. Não há tréguas, porque quando esses valores estão a ser postas em causa, é a nossa vida que paga. E a Guiné-Bissau é neste momento um exemplo de como é que a democracia é ameaçada e por um senhor como Umaro Sissoko Embalo. Eu já disse e eu vou repetir aqui. A democracia não está só em perigo quando ela está nas mãos de militares, mas é na mão de políticos irresponsáveis como Umaro Sissoko Embalo. É pena, temos mas muita pena de ver António Costa como primeiro-ministro português e o próprio Marcelo Rebelo de Sousa, presidente da República, a patrocinarem um regime que viola todos os direitos fundamentais de todos. É por isso que nós vamos estar aqui e em qualquer sítio que seja necessário para combater e denunciar, porque perante as coisas que realmente importam, nós não nos vamos calar. Viva a democracia! Viva! Viva os valores democráticos! Viva! Viva a liberdade! Viva! Viva a liberdade sindical! Viva! Viva a Guiné-Bissau! Viva! Viva a Guiné-Bissau! Viva! Viva a Guiné-Bissau! Viva! Viva o NTG! Viva! Viva o NTG! Viva! Viva o NTG! Viva! Viva os estudantes da Guiné-Bissau! Viva! Viva os trabalhadores da Guiné-Bissau! Viva! Viva a resistência da Guiné-Bissau! Viva! Viva a diáspora consciente da Guiné-Bissau! Viva! Unidade! Luta! Unidade! Luta! Unidade! Luta! Camaradas, nós hoje, e é importante termos consciência de tal, não somos muito quantitativamente falando, mas acreditem, nós somos as vozes de milhares de pessoas da Guiné-Bissau. Nós somos as vozes dos estudantes que tentaram sair à rua imensas vezes e foram impedidos pelo Estado autoritário do Umaro Sissoko Embalo. Nós somos a voz dos pequenos comerciantes que ousaram criticar políticas que atentavam os seus direitos e que foram brutalizados pelo Estado autoritário do Umaro Sissoko Embalo. Nós somos as vozes das nossas mães, tias, irmãs, primas, bideiras, que foram violentadas pela polícia do regime do Umaro Sissoko Embalo enquanto defendiam o seu direito a um ganha-pão. Nós somos as vozes dos trabalhadores organizados em torno da UNTG, que sempre que tentavam sair à rua para defender a sua dignidade enquanto trabalhadores do povo da Guiné-Bissau, foram vítimas dos mais variados abusos do regime autoritário do Umaro Sissoko Embalo. Nós somos igualmente a voz da comunicação social na Guiné-Bissau, que quando fazia o seu métier, o seu trabalho de
denunciar a realidade vivida pelo povo da Guiné-Bissau. Foram ameaçados de morte, foram impedidos e alguns foram mesmo, algumas rádios mesmo, foram encerradas, outras foram assaltadas pelas milícias do regime. Nós também somos as vozes dos milhares de homens e mulheres anónimos, anónimas, que na Guiné-Bissau resistem dia a dia, mas que não nos chega, seja na própria Guiné-Bissau, seja aqui na diáspora. É por isso que hoje posso dizer, tal como dissemos da outra vez no Rossio, tal como dissemos outra vez na Assembleia da República, podemos dizer neste momento, nós somos poucos quantitativamente, mas nós somos a voz de milhares de trabalhadores da Guiné-Bissau e da sua diáspora. Viva os trabalhadores da Guiné-Bissau! Viva! Viva os estudantes da Guiné-Bissau! Viva! Viva a UNTG! Viva! Viva a resistência contra o regime do Narciso Cambaló! Viva! Unidade! Luta! Unidade! Luta! Unidade! Luta! Camaradas, nós hoje temos a plena consciência de que a luta política não tem fronteiras. Aliás, nós como filhos da Guiné-Bissau, melhor do que ninguém, estamos bem colocados para ter noção de que a luta política não tem fronteiras. Amilcar Cabral, quando iniciou a luta de libertação nacional com o PIGC, teve apoios internacionais de várias latitudes, desde a Guiné-Conakry, passando pela União Africana, passando pelas solidariedades na Europa, igualmente passando pelas solidariedades na América do Norte e também passando por solidariedades em outras latitudes. Hoje temos de ter noção de que não estamos a lutar sozinhos. Há também uma luta que está a ser desenvolvida no Senegal pelo povo combatente do Senegal. Há lutas em outras partes do continente africano que estão a ser desenvolvidas em defesa das mesmas liberdades democráticas que nós estamos a defender para o nosso povo da Guiné-Bissau. Essas lutas fazem parte de uma luta maior da qual nós integramos, pela dignidade do ser humano, pela dignidade do trabalhador, pela dignidade da trabalhadora. Tenhamos consciência disto. O que nós estamos a fazer aqui está integrado num puzzle muito maior. Onde quer que haja opressão e exploração, onde quer que haja exploração e opressão, há resistência. E é esta resistência que nós estamos a colocar em prática aqui em Portugal. Esta resistência foi colocada em prática e é daí que vem a nossa grande inspiração. E é daí que vem o nosso grande exemplo. Hoje mesmo em Bissau, homens e mulheres, não obstante os perigos intrínsecos ao regime autoritário, saíram à rua mais uma vez para defender as liberdades democráticas, para defender a sua dignidade. Nós, ao fim e ao cabo, o que estamos aqui a fazer é dar eco ao combate, à resistência, à dignidade do povo da Guiné-Bissau. É fundamental termos noção desta ligação de lutas, desta dialética interdependência de lutas. E cada vez que o INTG sair em Bissau, ou em que parte for da Guiné-Bissau, nós teremos aqui igualmente na diáspora a sair, a fazer eco das demandas do INTG e de todas as organizações que resistem perante o regime autoritário do Narciso Cambaló. Algumas palavras para o regime político português. Nós, é verdade, fazemos uso de liberdades democráticas neste território, que já foi dito aqui imensas vezes, que é consequência de uma luta, não só do povo português, é verdade, mas de uma luta que foi iniciada nos países que se expressam em língua portuguesa, desde Moçambique, passando por São Tomé e Príncipe, Angola, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Houve uma luta que permitiu que as liberdades democráticas aqui em Portugal também existissem. Nós fazemos uso dessas liberdades democráticas de forma tática para criticar a falta de liberdades democráticas na Guiné-Bissau. Já foi dito e nós queremos reiterar, nós não estamos de mãos estendidas perante o regime político português. Não estamos de joelhos perante o regime político português a demandar intervenção na situação política da Guiné-Bissau. A nossa história enquanto guineenses demonstra-nos muito bem que nós, filhos da Guiné-Bissau, temos mais do que capacidade para resolver os nossos problemas. Mas constatamos e denunciamos. O que é que nós constatamos? Denunciamos a conivência do regime político português com o status quo político na Guiné-Bissau. Denunciamos a conivência de interesses promíscuos entre as classes procedentes em Portugal e as classes na Guiné-Bissau que apoiam o regime do Narciso Cambaló. Constatamos a conivência
dos titulares de órgãos de soberania de Portugal, nomeadamente o Primeiro-Ministro na pessoa de António Costa, nomeadamente na pessoa do Presidente da República. Constatamos a conivência destes titulares dos órgãos de soberania em Portugal na situação política na Guiné-Bissau. E ao constatar esta situação, e a partir das liberdades democráticas que nós temos aqui e que queremos igualmente para o povo da Guiné-Bissau, do qual nós tomamos parte e fazemos parte, nós denunciamos a situação que se passa perante esta mesma conivência. É este o ato que nos traz aqui novamente, constatar e denunciar. Mas não ficamos por aqui. O nosso ato não serve somente para denunciar o que se passa, serve para mandar uma mensagem igualmente ao regime do Marcial Combaló, de que perante a diplomacia agressiva, terão sempre uma contra-diplomacia agressiva de qualquer filho da Guiné-Bissau consciente da situação política, onde quer que esteja. Onde quer que esteja. Esta mensagem é igualmente para o povo português. Nós conhecemos plenamente a capacidade de solidariedade do povo português para com outras lutas. Nós conhecemos plenamente a capacidade do povo português lutar e no sentido de mudar igualmente a sua situação. Por isso também dizemos ao povo português, enquanto os seus dirigentes políticos continuarem a higienizar a situação política de atentado às liberdades democráticas da Guiné-Bissau, nós os convidamos, ou convidamos a classe trabalhadora em Portugal, convidamos o povo português politicamente consciente a denunciar e encostar à parede os titulares dos seus órgãos de soberania. Porque ao fim e ao cabo, nós temos plena consciência de que o internacionalismo também corre nas veias da classe trabalhadora portuguesa. E se historicamente tivemos capacidade de fazer essa unidade na ação, a quando do dito 25 de Abril, acreditamos que hoje também é possível essa mesma solidariedade, tanto para denunciar os titulares dos órgãos de soberania na Guiné-Bissau, como para denunciar a conivência dos titulares dos órgãos de soberania em Portugal com a situação política de atentado às liberdades democráticas na Guiné-Bissau. Então essa nossa comunicação, mais do que para os titulares dos órgãos de soberania em Portugal, porque nós temos plena consciência de que existem interesses económicos promíscuos que eles também defendem, a nossa comunicação aqui vai para a classe trabalhadora portuguesa e para as suas instituições. Vai para o povo português e para as suas organizações políticas, para que, mais uma vez, como a história já demonstrou, vamos fazer unidade no sentido de cada qual à sua dimensão, cada qual na sua capacidade de denunciar o status quo político que faz com que Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa andem de mãos dadas atualmente com o regime do Marcial Combaló. Unidade! Luta! Unidade! Luta! Unidade! Luta! Unidade! Luta! Viva o povo da Guiné-Bissau! Viva! Viva o povo da Guiné-Bissau! Viva! Viva o povo da Guiné-Bissau! Viva! Duas palavras para a Guiné-Bissau. Já foram ditas aqui. Há um provérbio árabe que diz isto: confia em Deus, mas ata o teu camelo. Ou se quisermos, há outro que diz: os azarados aprendem com os seus erros, os sortudos aprendem com os erros dos outros. Acredito piamente de que a resistência política na Guiné-Bissau, por mais que decida participar em eleições que ela mesma reconhece que são viciadas, tem que ter capacidade de ter um plano B. Tem que ter capacidade de entender que, independentemente do que aconteça depois do dia 4 de junho, há necessidade de continuar a lutar contra o regime autoritário do Marcial Combaló. Porquê? Porque as forças sociais que apoiaram o Marcial Combaló, as forças sociais na Guiné-Bissau e fora da Guiné-Bissau que apoiaram e apoiam o Marcial Combaló, continuarão a fazê-lo. A não ser que haja uma força política, a não ser que haja uma força quantitativamente falando, a não ser que haja uma organização de tal forma forte que coloque em causa, na sua raiz, a capacidade de opressão e de exploração do povo da Guiné-Bissau. É importante ter esta análise clara. O Marcial Combaló chegou à presença da Guiné-Bissau por uma razão.
com uma agenda para a exploração dos recursos da Guiné-Bissau, a serviço de grupos sociais na Guiné-Bissau, mas igualmente fora da Guiné-Bissau. Esta é a força social do Marcicio Cambaló. E é preciso que, perante essa força social que está organizada, haja uma resistência muito mais organizada e ao mesmo tempo disposta a colocar em prática toda a capacidade de resistência igual e maior do que a capacidade de opressão do regime do Marcicio Cambaló. É fundamental ter esta noção. Já dissemos aqui algumas vezes, e não dizemos isto de forma liviana, dizemos isto com base na história. Não existe maior professor do que a história. É verdade que a violência gera violência. Contudo, a violência também acaba com violência. Amílcar Cabral deixou-nos este legado de capacidade de combater o inimigo com as mesmas forças que o inimigo nos combate, mas com uma consciência política infinitamente superior. Porquê? Porque a nossa causa é a causa da humanidade. É fundamental ter noção de que, se há participação nestas eleições, tem que haver capacidade de entender que estas eleições não podem ser o fim na resistência política na Guiné-Bissau. Não podem ser o fim na resistência política na Guiné-Bissau. E perante o que acontecer nas eleições de 4 de junho, é fundamental que o NTG venha ainda mais fortificada e mais forte para as ruas. É fundamental que as organizações políticas que tenham noção de que este regime tem que ser arrancado pela raiz venham mais forte e com mais consciência política para as ruas. É fundamental que os estudantes que demandam educação, demandam saúde, depois do dia 4 de junho, ganhem mais alento para sair com mais força e com mais consciência política. É fundamental que as mulheres bideiras, as mulheres trabalhadoras de norte a sul da Guiné-Bissau, depois do dia 4 de junho, independentemente do que aconteça, ganhem mais força e consciência política para sair à rua. É fundamental que as forças sociais progressistas da Guiné-Bissau, depois do dia 4 de junho, saiam à rua para dizer que este regime não pode nunca mais fazer retroceder as liberdades democráticas da Guiné-Bissau. E é por isso que também nós vamos dizer aqui às instituições em Portugal, depois do dia 4 de junho, voltaremos a sair às ruas. E temos plena noção que voltaremos a sair com mais força, com mais consciência política, com mais noção da importância de sairmos igualmente às ruas, da mesma forma que homens e mulheres, nossos irmãos, nossos camaradas da Guiné-Bissau, perante todos aqueles perigos, não ousam em dizer vamos sair para defender os nossos direitos, as nossas liberdades democráticas. Viva o NTG! Viva! Viva o NTG! Viva! Viva o NTG! Viva! Viva os trabalhadores guineenses organizados! Viva! Viva os estudantes da Guiné-Bissau! Viva! Viva as mulheres da classe trabalhadora da Guiné-Bissau! Viva! Viva os camponeses da Guiné-Bissau! Viva! Viva a diáspora consciente! Viva! Vivam todos aqueles que lutam por uma verdadeira sociedade onde as liberdades democráticas são uma verdadeira instituição! Viva! Viva a luta política consciente! Viva! Viva a unidade! Viva! Viva a unidade! Viva! Viva a unidade! Viva! Viva a unidade! Viva! Boa minha carga, base.